Porque nesses conflitos que nós temos com as pessoas, algumas às vezes aceitam prontamente a proposta da palavra de Deus. Outras não. Outras são obstinadas, outras são defensivas e outras resistem aos nossos esforços de reconciliação e de vencer o mal. Muitas vezes, quando aplicamos a palavra de Deus numa situação específica, as pessoas se tornam ainda mais hostis. E elas ainda encontram novas maneiras, elas elaboram novas maneiras de nos maltratar. E muitas vezes nós desistimos de aplicar o que a palavra diz aos problemas e ao lidar com o mal, porque não dá certo. Pelo menos não atinge o resultado que gostaríamos. E aí que é a grande diferença. Como servos de Deus, nós não fazemos o que está certo. Nós fazemos o que Deus manda. E o que Deus manda, do ponto de vista de Deus, sempre vai dar certo. Então, a nossa reação mais natural é revidar. Quando nós vemos o mal, nós temos a tendência de revidar. Mas não é essa a orientação geral das Escrituras, em especial do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 6, versículo 27, 28, 35 e 36, ele diz o seguinte: mas a vós que ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que maldizem, orai pelos que vos caluniam, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E Paulo só repete aqui em Romanos o raciocínio do Senhor Jesus Cristo. Paulo, talvez, ele dê mais detalhes sobre como lidar com isso. Ele amplia, talvez, o raciocínio do Senhor Jesus Cristo, mas ele segue o mesmo raciocínio, ele segue o mesmo caminho. E é uma exigência difícil. Paulo vai fechar aqui esse texto que nós lemos, falando exatamente o que Cristo falou. Que talvez seja a exigência mais difícil do amor, que é amar o inimigo. Talvez não difícil de compreender, mas difícil de aplicar, difícil de viver. Porque significa deixar de lado a minha própria agenda numa manhã de sábado e ajudar pessoas que estão precisando. Ou dar algo a alguém que precisa. Significa talvez, na verdade, abrir mão da minha agenda do sábado para ajudar o meu vizinho. Significa que eu sinto verdadeiramente tristeza quando alguém que mora próximo de mim, com quem eu me relacionei, mesmo não sendo um servo do Senhor, muda e eu fico triste. Significa receber pessoas na minha casa que não são tão íntimas e tão próximas, quando eu preferiria receber apenas aquelas mais íntimas e mais próximas. A grande questão, meus irmãos, no fundo, é que nós dependemos das pessoas mais do que as amamos. Por isso, fica tão difícil seguir o que Paulo vai falar em Romanos a nós. A grande questão é que nós, na verdade, desejamos que as pessoas satisfaçam os nossos desejos, mais do que pensamos em como podemos glorificar a Deus amando essas pessoas. A grande questão é que quando essas pessoas se tornam nossas inimigas e ficam contra nós, nós sempre desejamos revidar do que fazer aquilo que Paulo, do que o Senhor Jesus Cristo nos orienta na palavra de Deus. Sabe uma coisa? O problema é que geralmente os nossos inimigos são ex-familiares e ex-amigos. Por isso que dói tanto. O salmista fala no Salmo 55, versículo 12 e 13: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O grande problema é que geralmente as pessoas que se tornam as nossas inimigas, que nos maltratam, que nos pisam, que nos rejeitam, são ex-grandes amigos, são ex-familiares. Por isso que dói tanto, porque Judas tem muitos imitadores. E constantemente eu aconselho pessoas que têm
maridos inimigos, esposas inimigas, irmãos inimigos, pais inimigos, filhos inimigos, cooperadores inimigos, igrejas inimigas. A lista é longa. Mas Romanos vai nos dizer agora como lidamos com pessoas que andávamos juntos com elas, que orávamos com elas, que íamos à igreja com elas, que nos relacionávamos com profundidade com elas, mas se tornaram nossas inimigas. Quero te convidar então a entender o que Paulo vai dizer em Romanos a nós. A primeira questão que Paulo vai trabalhar aqui é que nós iremos enfrentar o mal. Vamos reler os versículos de número 14. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 19. Não vos ligueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, o mal é uma realidade que nós iremos enfrentar. Nós já estamos enfrentando o mal. Ele está próximo a nós, está em volta de nós. Todos os dias temos que nos deparar com o mal. Ou seja, é uma realidade. Outras passagens da palavra de Deus vão dizer isso. 2 Timóteo 3,12 fala: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. João 16,33, o Senhor Jesus Cristo diz: essas coisas vos tenho dito, que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Portanto, nós vamos nos deparar com pessoas difíceis, com chefes complicados, com filhos desobedientes, com cônjuges irados, com pais que não são sábios. Nós vamos nos deparar com o mal, com amigos que falam mal da gente, com pessoas que nos caluniam. Nós vamos nos deparar com isso. O mal é uma realidade. Paulo aqui já nos alerta, isso vai acontecer. Não é porque você é um servo de Deus, não é porque você está na igreja, não é porque você busca uma vida de santidade que você não vai se deparar com o mal. Você vai se deparar com o mal. E essa grande verdade que Paulo apresenta no primeiro momento aqui em Romanos, ela contradiz totalmente a teologia da prosperidade que nós temos visto aí em muitas igrejas, né? Que tem uma proposta de fazer de Deus um escravo dos nossos desejos e que gera um dano terrível para as pessoas. Como se deparar com o mal não é uma realidade para os filhos de Deus. Se isso está acontecendo é porque há alguma coisa errada. Não. Paulo está falando a uma igreja e a nós também. Vocês vão se deparar com o mal. Ele é uma realidade. Mas a grande verdade é que o Deus soberano vai permitir em sua soberania que pessoas pequem contra nós, que pessoas nos maltratem, que pessoas façam mal contra nós. Deus vai nos permitir tudo isso com o grande propósito de nos conformar à imagem do seu próprio Filho. Romanos 8, 28 e 29 vai mostrar isso para a gente também. Então, primeira questão, vamos nos deparar com o mal. Segunda questão, ok, vou me deparar com o mal. É uma realidade para os filhos de Deus. Isso acontece, se não está acontecendo, vai acontecer, ou já aconteceu na minha vida. Então, ok. Agora, o que eu faço quando eu me deparo com o mal? Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ok, me deparei com o mal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vencer o mal. Não há opção. Nós temos que vencer o mal. Nós não fugimos do mal, mas nós vencemos o mal. A palavra nos manda vencer o mal. Reações pecaminosas contra pecados cometidos contra nós são inaceitáveis. Mas também aceitar uma situação difícil passivamente é também inaceitável. Ou seja, se conformar à situação é inaceitável. A palavra então nos manda, e aqui Paulo pega o jargão militar, quando nos manda vencer o mal, né? A palavra é um jargão utilizado mesmo para guerra, para luta. A palavra nos manda então conquistar o mal. Pensa que você está numa batalha, há um inimigo contra você, esse inimigo é o mal.
Você precisa conquistá-lo. Se você não conquistá-lo, ele vai te vencer. E mesmo que ele não te vença, ele vai destruir muita coisa à sua volta. Você precisa conquistar o mal, você precisa vencer o mal. Portanto, não há uma opção, aqui é uma ordem de comando. E essa ordem de comando, ao mesmo tempo que ela nos dá essa ordem, ela nos dá uma instrução, uma força, para que a gente possa entender, então, como vencer o mal. O verdadeiro pacificador, então, meus irmãos, ele vai ser guiado pela identidade de Cristo. Cristo venceu o mal. Cristo não se omitiu diante do mal. Cristo não fugiu do mal. Cristo não fingiu que não via o mal. Cristo vence o mal. E, na verdade, Paulo vai nos convidar a imitar a identidade de Cristo quando também lidamos com o mal e enfrentamos o mal. E essa identidade vai ser baseada numa fé assombrosa nas promessas de Deus. E na principal delas, que Deus perdoou os nossos pecados e se reconciliou conosco através da morte e ressurreição de Cristo. Ele nos deu a liberdade, então, de buscar a semelhança com Cristo, de sermos seus embaixadores da reconciliação e de, ao invés de fugir do mal ou ser dominado pelo mal, de vencer o mal. Em Cristo nós temos essa liberdade, nós também temos esse poder de vencer o mal. Então, para vencer o mal, a primeira questão que a gente precisa começar a entender é a nossa identidade com Cristo. Quem somos em Cristo? E, na verdade, a proposta de Cristo não é natural a nós. Porque a proposta nossa, a proposta natural do nosso coração é: alguém faz mal contra mim, eu faço mal contra esse alguém. Alguém fala de mim, eu falo mal desse alguém. Alguém se ira comigo, eu me iro com esse alguém. Alguém me agride, eu agrido de volta. Na verdade, esse é o nosso ímpeto natural. Perdoar mágoas profundas e abrir mão, às vezes, de alguns direitos, não é o natural nosso. Mas Deus vai nos mostrar algumas armas que nós podemos, em toda a palavra de Deus, que nós podemos usar para vencer o mal. Deus nos mostra a oração, a verdade da palavra, a justiça, o evangelho, a capacidade de amar, de ter gozo no Senhor, de ter paz, de ser longânimo, de ser benigno, de ser bondoso, a fé, mansidão, temperança. Tudo isso são armas que Jesus usou, que a palavra coloca à nossa disposição para serem usadas na luta contra o mal. Não posso deixar de citar José, que venceu o mal de uma forma fantástica. José foi vítima de uma das maiores atrocidades que se podem cometer contra uma pessoa. Sim, José tinha seus problemas de caráter. Sim, José era um pecador. Sim, José zombava dos irmãos. Sim, José era arrogante. Mas nada em José justifica o mal, a crueldade que os irmãos fizeram contra José. Os irmãos mais velhos deveriam cuidar do irmão mais novo. Mas o irmão mais velho, movidos pela inveja, movidos pelos ciúmes do pai, há um plano para tirar a vida do irmão mais novo, há um plano para tirar a vida de José. Depois, se arrependem e José é vendido como escravo hoje. Imagina só um adolescente sendo escravizado, sendo levado para uma nação que falava uma língua diferente, que tinha costumes diferentes, que tinha uma religião diferente, e ainda como escravo. Não foi fácil para José. Mas o tempo passa, nós conhecemos, grande parte de nós conhece a história de José. O tempo passa e José, então, ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Deus, então, permite que uma grande fome aconteça no seu país de origem. Os irmãos de José vão pedir ajuda no Egito e se preparam por José. José acolhe seus irmãos, José acolhe o seu pai no Egito, e ali eles ficam. Chega um momento que Jacó, pai de José, morre, e os irmãos de José pensam: o natural de José é se vingar da gente. O natural de José agora é pagar o mal que nós fizemos contra ele com o mal. E eles vão a José e falam assim: José, tem misericórdia da gente. Nosso pai morreu e sabemos que você se poupava, se segurava de se vingar por causa do nosso pai. E agora que ele morreu, estamos nas suas mãos.
tem misericórdia da gente. José vira para os seus irmãos e fala: caso o mal que vocês tentaram contra mim, eu vou pagar da mesma forma. Pelo contrário, o mal que vocês tentaram contra mim, eu trouxe um bem. E José perdoa e acolhe os irmãos do Egito. José teve uma perspectiva absurdamente fantástica, porque ele não tinha a revelação completa como nós temos do plano de Deus para vencer o mal. E ali José vence o mal. Ali José mostra exatamente como Deus quer que nós encaremos o nosso passado, como Deus quer que encaremos o mal que fizeram contra nós no nosso passado, e como lidamos com esse mal. José não foge do mal. José não finge que não aconteceu nada. José fala: o mal que vocês tentaram contra mim. José reconhece o pecado dos irmãos. Mas José vence o mal com o bem. José não é omisso, mas ele faz da maneira correta, da única maneira que realmente podemos vencer o mal. Paulo aqui não nos encoraja uma resposta passiva ao mal. Nós devemos conquistar os nossos inimigos. Agora, ok, entendemos que vamos enfrentar o mal. Entendemos que devemos vencer o mal. Agora, como vencer o mal? É a resposta que Paulo vai começar a nos dar. Versículo 14, versículo 16. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O apóstolo Paulo então vai começar a nos orientar como vencer esse mal com o bem. E a primeira atitude que nós devemos ter para vencer o mal é usar corretamente a nossa fala, usar corretamente a nossa língua. Ele começa falando: abençoai os que nos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não fala mal de quem fala mal de você. Não seja maledicente com quem foi maledicente com você. Comentar o pecado do outro para um terceiro é maledicência. E às vezes, na maioria das vezes, esse comentar o pecado do outro para um terceiro não tem como objetivo ajudar o pecador a vencer o seu pecado. Então a primeira orientação que Paulo nos dá é: tome cuidado com a sua língua quando fizerem mal contra você. Não fale mal da pessoa. Use a sua boca para ajudar a outra pessoa. E Efésios capítulo 4 vai nos dizer como fazer isso. Que nós não devem sair dos nossos lábios palavras torpes, palavras ofensivas, palavras que machucam, palavras que ofendem, mas sim unicamente as que forem boas para a edificação e que transmitam graça aos que ouvem. Versículo 15, Paulo fala: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele está dentro do mesmo contexto, de não falar mal dos que falam mal de você, dos que nos perseguem, para abençoá-los e não amaldiçoá-los. Ele fala, continuando o raciocínio, veja as necessidades dos seus críticos. Veja o que eles estão precisando. Alegre-se com o que os alegra. Chore com aquilo que faz com que eles chorem. O que está acontecendo na vida dele? Qual é o seu problema? Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Quanto mais intenso o conflito, mais importante será controlar a língua. Porque a língua, ela fervilha quando nós estamos diante de um conflito. A língua, ela transmite fogo quando nós estamos diante de um conflito. E nós temos uma vontade louca, grande, quase incontrolável de falar mal da pessoa que fez mal contra a gente. Quando nós estamos em um conflito, nós somos dolorosamente tentados a nos permitir mexericos, calúnias, palavras precipitadas, especialmente quando o nosso oponente está nos criticando. O que Paulo está nos dizendo aqui é: mesmo que seu oponente fale mal de você,
não fale mal dele. Faça todo o esforço para transmitir graça com suas palavras, dizendo somente o que é verdadeiro, o que é útil. Abençoe os que vos amaldiçoam. Use uma linguagem gentil, uma linguagem benevolente para com a pessoa. Agora sim, isso não é fácil, gente. Não é fácil. Tiago, capítulo 3, vai dizer que aqueles que dominam a língua são perfeitos. Não é fácil. Você está tendo dificuldade em lidar com a língua porque alguém está fazendo mal contra você? Procure homens e mulheres maduros na fé e compartilhe a sua dificuldade com essas pessoas. Agora preste muita atenção. Como é que nós sabemos quem são homens e mulheres maduros na fé? Não necessariamente pelo discurso deles. Como é que nós percebemos que um cristão é um cristão maduro? Observando como eles reagem nas circunstâncias. Se são pessoas que também falam mal daquelas que falam mal delas, não são crentes maduros. Isso não é perfil de um crente maduro. Se são pessoas que pagam mal com mal, não são crentes maduros. O crente maduro é aquele que reage de maneira santa às circunstâncias. Quando a gente vai olhar Tiago também, que ele vai falar da disputa que estava tendo entre os falsos mestres na igreja, ele vai dizer o que é a verdadeira sabedoria, quem são os verdadeiramente sábios. Ali, Tiago vai deixar claro para a gente que a sabedoria tem mais a ver com o estilo de vida, com a maneira como eu vivo a fé cristã de forma prática, de forma vivencial, do que com o meu conhecimento intelectual. E é assim que nós temos que começar a observar as pessoas que são verdadeiramente sábias. Busque então um relacionamento com pessoas que vão encorajá-los e dar conselhos biblicamente orientados. Se deixe ser corrigido e admoestado. Provérbios 27, versículos 5 e 6 diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Quando alguém fizer mal contra você, você vai se sentir tentado a abandonar os caminhos de Deus e a recorrer às táticas do mundo. Falar mal de quem fala mal de você. Portanto, esse discurso você vai ver em tudo quanto é lugar em sua volta no dia a dia. Sendo assim, você vai precisar de pessoas sábias te cercando. Então, cerque-se de pessoas sensatas, de pessoas espiritualmente amadurecidas, que vão incentivá-las a um caminho sábio, um caminho bíblico, mesmo quando esse caminho for duro e difícil. Paulo continua ainda no versículo 16 e fala assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendem com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Muitas vezes, nós, quando estamos passando por uma circunstância difícil e alguém fazendo mal contra nós temos a tendência de querer ser sábio aos próprios olhos. Timothy Lane e Paul Tripp, eles vão trabalhar essa característica que Paulo está falando aqui no versículo 16 e vão usar um termo muito interessante. Eles vão usar, eles vão chamar de pessoas que são sábias aos próprios olhos, de pessoas que têm autoensino. O que são as pessoas que têm autoensino? São pessoas que se veem como a própria fonte de sabedoria, de verdade. São pessoas que não têm um espírito de aprendiz e de humildade. São pessoas que sempre querem ser os mentores dos relacionamentos. E que passam a impressão de que tem nada ou tem pouco a aprender com outras pessoas. São pessoas que no fundo transmitem a seguinte mensagem: eu não preciso que você me diga o que eu preciso fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Sábias aos próprios olhos, auto-ensinadas, que acham que não precisam de conselhos, que não precisam de ajuda. O que essas pessoas querem? No fundo, elas querem um fórum para expor a sua própria opinião. Querem plateia, querem público. Isso as alimenta. Engraçado como a nossa idolatria pode adquirir formas tão escabrosas e que trazem tanto auto-engano para a gente.
Ou seja, ter um fórum de exposição das minhas ideias é uma idolatria do meu coração. E eu estou disposto a tudo para isso. Qual é o preço que pessoas assim estão dispostas a pagar? O crescimento mútuo. Elas estão dispostas a abrir mão do crescimento comunitário, do crescimento do grupo, do crescimento do corpo, caso pessoas discordem delas. Qual é o maior medo dessas pessoas? O que elas têm mais medo? O que mais as fere? O que mais as atormenta? Que traz dificuldade, pesadelos para elas? Ter seus pensamentos, as suas palavras e seus atos ditados por outras pessoas. Qual o efeito que pessoas assim causam em outras pessoas? As demais pessoas se sentem tratadas com desrespeito e condescendência. Qual a emoção que vai revelar pessoas que são sábias aos seus próprios olhos e que são auto-ensináveis? Imposição da opinião e domínio sobre as outras. São as principais características que vão nos fazer perceber pessoas assim. Agora, no fundo, o que isso revela? Revela uma pessoa que substituiu o amor a Deus e ao próximo pelo amor a si próprio. Essa pessoa vive os mandamentos de cabeça para baixo. Em vez de amar a Deus e usar os dons para servir ao próximo, ela passa a amar os dons e usar as pessoas para consegui-los. Virou tudo de cabeça para baixo. A idolatria do coração de uma pessoa auto-ensinável, ou como Paulo fala aqui, sabe aos próprios olhos, ela vira os mandamentos de cabeça para baixo. Por exemplo, pais auto-ensináveis que buscam boa reputação vão ver os seus filhos como meio para isso. Eles não vão disciplinar os filhos porque querem que os filhos sejam santos. Vão disciplinar os filhos porque não querem ser envergonhados pelos filhos. A disciplina pode ser exatamente a mesma disciplina bíblica, e corretamente aplicada, mas a motivação pode ser errada. Um cônjuge que vai buscar intimidade pode manipular o seu parceiro para buscar isso. Na verdade, o que ele quer é simplesmente suprir a sua carência por intimidade. Pessoas que querem o sucesso vão ver outras pessoas como instrumentos ou como obstáculos para obter sucesso. Pessoas que querem conforto vão se animar, vão ficar alegres e satisfeitos com relacionamentos fáceis. E o que é um relacionamento fácil com uma pessoa auto-ensinável? Um relacionamento fácil com uma pessoa auto-ensinável é um relacionamento com alguém que pensa igual a ela. Ou com alguém que é plateia para ela e que seja dominar por ela. Mas vão se decepcionar e se afastar de relacionamentos difíceis. Pessoas que querem um controle vão se aproximar de pessoas mais fracas, porque vão poder controlar essas pessoas. E pessoas que querem bens vão evitar ou vão se aproximar de pessoas para obterem o que elas desejam. Paulo está falando assim, toma cuidado. Toma cuidado para quando for enfrentar o mal. Para você não achar que é auto-ensinável. Busque ajuda de pessoas sábias. De pessoas que já enfrentaram o mal e lidaram biblicamente com ele. Ou de pessoas que estão enfrentando o mal e lidando biblicamente com ele. Não ache que você sabe os próprios olhos para lidar com isso. Busque ajuda. Essa é a primeira orientação que Paulo vai nos dar. A segunda orientação que ele vai nos dar é: independente do mal que estão fazendo contra você, continue fazendo o que é certo. Versículo 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Geralmente nós planejamos como vamos revidar ao mal feito contra nós. Ultimamente nós temos visto, por exemplo, muitos desses jovens que de repente saem matando um monte de gente em escolas nos Estados Unidos, aqui no Brasil também já aconteceu. E aí a grande parte dos especialistas vão à TV e falam assim, não, mas isso é por causa do bullying sofrido na infância, por causa do preconceito
preconceito, por causa da exclusão social, e essas pessoas foram acumulando coisas dentro delas, e um dia elas expressaram sua ira dessa forma. O grande problema, quando você pega esse conceito de bullying, você vitimiza a pessoa que fez o mal, que matou tantas outras. Né? As escrituras vão dizer que são pessoas iradas. Pessoas iradas que tentaram fazer justiça com as próprias mãos, ao invés de confiar em Deus. Ao invés de amarem a Deus, amaram mais os seus próprios sentimentos. E acharam que fazer vingança era mais importante do que viver para a glória de Deus. Mas geralmente essas pessoas planejam como vão fazer o mal. Não é do nada. Elas planejam, elas compram armas, elas planejam como vão entrar na escola, em que momento vão fazer isso, como matar as pessoas, elas planejam. Portanto, assim como as pessoas planejam para fazer o mal, nós também devemos planejar para fazer o bem. Sabe por quê? Porque o natural nosso é responder de maneira pecaminosa. Se a gente não planejar o bem, a gente vai acabar respondendo de forma emocional e emocionalmente pecaminoso. Então, planeje como fazer o bem. Faça o que é certo, mesmo quando parece que seu oponente nunca vai cooperar. Quando Paulo diz procurar as coisas honestas perante todos os homens, essa afirmativa nos mostra que nós não devemos ser escravos da opinião das pessoas. Ele fala aqui, olha, esforçai-vos por fazer o bem. A palavra esforçai-vos aqui, ela dá a atenção de procurar fazer o bem. E dá o significado de dar atenção ao futuro, planejar antecipadamente, tomar precauções cuidadosas. O que Paulo está querendo dizer é, para fazer o bem, planeje antes. Para fazer o bem para todos os homens, planeje como vai fazer esse bem. Planeje como você vai reagir, como você vai lidar com aquele mal cometido contra você. E esse princípio ele é ilustrado em 1 Samuel, capítulo 42, versículo 1 a 22, quando o rei Saul estava sendo perseguido. Quando o rei Saul estava perseguindo Davi, né, pelo deserto, e com a intenção de matar Davi. Saul, então, ele descuidadamente entra numa caverna, e dentro dessa caverna está Davi e seus homens. Ali eles têm uma oportunidade de matar Saul. E os homens de Davi insistem com Davi para que ele mate o rei Saul. Mas olha o que Davi fala para eles. No versículo 10. Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Depois que Saul ele deixa a caverna e se afasta, Davi aparece, chama Saul, e Saul então percebe que Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não fez. E Saul então fica profundamente convencido do seu próprio pecado. Olha o que Saul fala. Mais justo és que eu. Tu me compensastes com o bem. Aliás, tu me recompensastes com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostrastes hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me matastes. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, deixaria ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme em tua mão. Interessante, gente, que apesar de ser uma história bíblica que nós sempre temos convicção de que foi real, ela parece às vezes um pouco distante da gente, não é? Mas isso continua acontecendo hoje. Eu fui em outubro para uma conferência nos Estados Unidos. Nós tivemos um momento em que um pastor presbiteriano teve a oportunidade de dar um testemunho para nós. E ele falou que ele vivia uma vida de adultério, ele tinha uma amante, como pastor presbiteriano, e sua esposa descobriu. Foi numa quinta-feira isso. E a esposa, ao descobrir, ela falou assim, olha, eu continuo casada com você, eu perdoo o adultério, vou continuar casada, mas você tem que abandonar a sua amante. Eu não vou aceitar você ficar com uma amante e juntos, e casados. Ele falou, não vou abandonar. E ele ligou na frente da esposa, ele ligou para a amante,
se ela queria ficar, se ele poderia ir para a casa dela, orar com ela. E ela aceitou. Fez suas malas e foi para a casa da noite. Domingo a esposa foi à igreja com os filhos. Diante da igreja, na escola dominical, ela falou, olha, eu estou aqui para pedir que nós oremos pelo nosso pastor. E contou toda a história que estava acontecendo de oração pela igreja. Essa esposa nunca falou mal do marido. Essa esposa nunca foi maledicente com o marido. Ela contou o pecado para a igreja, porque se tornaria um pecado público, não tinha como, e para que a igreja orasse pelo marido. Essa esposa nunca foi agressiva com o marido quando ele ligava para conversar com os seus filhos. Essa esposa nunca pagou o mal que o marido fez com o mal, colocando outro homem dentro de casa, porque o marido havia feito o mesmo. E essa esposa, durante 5 anos, todas as semanas, mandava cartas ao seu marido, dizendo que o amava, que o receberia de volta com alegria, se ele se arrependesse do seu pecado e quisesse voltar para casa. Depois de 5 anos, esse marido volta destruído pelo seu próprio pecado, pela sua vida. Bate na porta da esposa, pede perdão e pergunta se ela o aceita de volta. E ela aceita. Esse homem vai à igreja, que ele deixou de ir durante os últimos 5 anos. Pede perdão à igreja, se submete à disciplina do presbitério. Não tinha emprego, o irmão da igreja oferece emprego para ele, em uma de suas empresas, ele fica ali trabalhando durante 2 anos após os 5 anos. Depois de 2 anos, esse homem é restaurado no ministério. É colocado novamente à frente de uma igreja. E muitos anos depois desses 7 anos, ele foi ao seminário de Westminster dar um testemunho do que havia acontecido em sua vida. Sabe qual foi o diferencial? A esposa não pagou nada. Ela pagou com bem. Sabe o que aconteceu? O mal foi vencido. Porque ela fez com o mesmo mal. Ela continuou fazendo o que era certo, mesmo o marido fazendo o que era errado. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Portanto, faça o bem para o amigo que fala mal de você. Faça o bem para os pais que não aceitam o seu cristianismo. Faça o bem aos filhos que são rebeldes. Faça o bem ao cônjuge que não aceita tão bem a sua vida de santidade como você tem buscado levar. Faça bem aos inimigos. Paulo fala, esforçai-vos por fazer o bem, planeje isso. Pense, que maneira eu posso tratar os pais que não me aceitam? De forma bondosa, honrosa, amorosa e paciente. De que maneira eu posso tratar os filhos que são rebeldes? Uma vez, olhando o testemunho do filho de John Piper, que foi excomungado da igreja, e graças a Deus voltou à igreja, ele falou, olha, uma das coisas que me fez entender a graça de Deus através da igreja, foi o fato da igreja nunca ter me abandonado. Nunca a igreja abriu mão de mim. Apesar de eu ter sido excomungado e ser visto pela igreja como não crente, as pessoas não me ignoravam quando me encontravam na rua. As pessoas vinham à minha casa e me visitavam. As pessoas oravam por mim. As pessoas mandavam um bilhetinho para mim dizendo que estavam orando por mim. As pessoas me ligavam, expressando sua preocupação comigo. As pessoas me visitavam no hospital quando eu estava doente. A igreja nunca perdeu totalmente contato comigo. E isso falou no coração. Planeje como você vai fazer isso. Planeje como você vai fazer o bem por aqueles que te fazem o mal. Mas, o que mais que o apóstolo Paulo vai nos orientar aqui para como vencer o mal? Reconheça os seus limites. Versículos 18 e 19. Se possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu me retribuirei, diz o Senhor. Reconheça os seus limites. Né? Paulo fala, se possível, quando depender de vós, tende paz para com todos.
Gente, vai ter momentos que não depende da gente. Vai ter circunstância em que o outro não vai aceitar a minha reconciliação. Vai ter momentos em que as pessoas não vão mudar, não vão ser diferentes. Aceite os seus limites. Se você tiver uma perspectiva bíblica de sucesso, você consegue aceitar os seus limites. Por quê? Porque o mundo vai definir sucesso como uma capacidade que a pessoa possui de controlar ou de realizar alguma coisa. Deus vai definir sucesso como ser obediente a Ele. Portanto, eu fiz todo o bem que poderia ter feito para o filho rebelde, mas ele não deixou de ser rebelde. Eu fiz todo o bem que poderia ter feito para o esposo iracundo. Eu fiz todo o bem que poderia ter feito para a esposa amarga. Eu fiz todo o bem que poderia ter feito para o vizinho que deixa o som ligado às alturas de madrugada e eu tenho dificuldade de dormir. Eu fiz todo o bem que poderia ter feito para pais que não me tratam com carinho, com respeito, com consideração. Mas eles não mudaram. Eles continuam do mesmo jeito. Se você fez todo o bem que deveria ter feito, você foi bem sucedido. Porque Deus não mensura sucesso pelos resultados. Deus mensura sucesso pela obediência. Nós não temos que fazer o bem para mudar as pessoas. Uma esposa não tem que se submeter ao marido para mudar o marido. O marido não tem que ser sacrificial para com a esposa para mudar a esposa. Os pais não têm que impor limite aos filhos para mudar os filhos, ou os filhos serem obedientes e honrar os pais para mudar os pais. Nós fazemos isso porque amamos a Deus, porque isso glorifica a Deus, porque isso honra a Deus. E o nosso parâmetro não são as pessoas, é Deus. Eu não faço as coisas por causa das pessoas, eu faço por causa de Deus. E as pessoas sofrem a consequência disso, sim, mas elas não determinam o que eu faço ou deixo de fazer, mas sim Deus e sua palavra. E Deus nos manda fazer o bem àqueles que fazem mal contra nós, mesmo que eles não mudem, mesmo que os resultados não sejam os que eu desejo. O mundo vai perguntar: que resultados você obteve? Deus vai perguntar: você foi fiel a mim? E muitas vezes no aconselhamento eu me senti extremamente incapaz, porque eu não consegui os resultados que eu entendi que deveria conseguir no aconselhamento. Porque eu mensurava os resultados pelo que o mundo define como sucesso, não porque Deus diz em sua palavra. Você não controla os resultados. Você não muda pessoas. O pai não muda filho, filho não muda o pai, filhos não mudam pais. É Deus que faz isso. Querer controlar isso por fazer o que é certo é uma forma de idolatria também. Ele sabe que mesmo em nossos melhores esforços nem sempre vamos alcançar os resultados que esperamos e que até o próprio Deus expressa em sua palavra. Se você fez tudo o que podia para reconciliar-se com uma pessoa, se você cumpriu o seu dever, você é um sucesso aos olhos de Deus. Agora, você precisa entender, você fez tudo mesmo? Você pagou mal com bem? Ou você falou mal de quem falou mal de você? Ou você se irou com quem se ira com você? Ou você foi incapaz de sacrificar pelo inimigo? O que realmente você fez? Provérbios 20, 22 vai nos dizer: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Olha que o versículo 19 fala: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu me retribuirei, diz o Senhor. Querer me vingar é querer dizer assim: eu não aceito o que Deus faz, eu não aceito o plano de Deus, eu preciso fazer vingança no lugar de Deus, porque eu não aceito os planos de Deus. Querer tomar o lugar de Deus. Ele fala: vocês não se vingam a vós mesmos, mas permitam que eu me ire, porque eu é que faço a vingança, eu é que retribuo. Vocês devem fazer o bem àqueles que fazem o mal. Será que quem se ira comigo é querer tomar o lugar de Deus? Se vingar com aqueles que se vingam de mim é querer tomar o lugar de Deus. Fazer justiça com as próprias mãos é querer tomar o lugar de Deus. Ser auto-ensinável é querer tomar o lugar de Deus.
Em vez de fazer justiça com as próprias mãos, coopere com os métodos de Deus, agir com pessoas que fazem o mal. Então, se você conseguir reconciliar com alguém que fez mal contra você, primeiro, perdoa de todo o coração essa pessoa. Isso aqui é um planejamento. Isso daqui é o que Paulo fala, esforçai-vos por fazer o bem. Primeiro, perdoa de coração. Segundo, ore para que Deus tire a ira do seu próprio coração. Terceiro, ore por inimigo, por essa pessoa. E quando tiver a oportunidade, converse com a pessoa sobre o conflito. Quando for conversar, planeje o que vai falar. Pense, escreva se for o caso, o que vai falar. Você não é responsável pela reação da outra pessoa. Não é você que vai mudar a pessoa. Você é responsável por fazer o certo diante de Deus. Mas não, você não muda a pessoa. Se as circunstâncias não mudarem, se a pessoa não mudar, continue fazendo bem. Enquanto isso, não desperdice energias ou recursos tentando fazer a pessoa mudar, sendo que é um trabalho de Deus. E por fim, Paulo fala no versículo 21. Tenha o alvo correto. Né? Qual que é o alvo? Dar o troco? Não. Transformar o mal em bem. Equação matemática, gente. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 1 mais 1 dá 0. Só se vence o mal com o bem. Se você retribui o mal com o mal cresce. Você paga o mal com o mal, a pessoa paga o mal com o mal. Você paga o mal com o mal e o mal vai crescer. A única maneira que temos de anular o mal é pagando com o bem. Esse é o alvo correto. Esse é o alvo que nós devemos ter quando vamos lidar com alguém que fez mal contra nós. 1 Pedro vai dizer assim, capítulo 2, versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aí a gente às vezes pensa, mas eu estou vendo meu inimigo se dar bem, Salmo 73, né? Estou vendo meu inimigo se dar bem, estou vendo meu inimigo prosperar, e não estou vendo a justiça de Deus. Deus pode, sim, punir a pessoa pelo mal que ela fez nesta vida e continuar punindo no inferno. Deus pode, sim, não permitir que a punição que a pessoa receba nessa vida seja tão proporcional ao mal feito, mas ela vai receber toda a punição no inferno. Mas Deus também pode regenerar aquela pessoa. E a punição que cairia sobre ela caiu sobre Cristo Jesus. Uma coisa é fato: o mal sempre será vingado por Deus. Ou no inferno, ou sobre os ombros de Cristo Jesus. Ele sempre será vingado por Deus. Portanto, não há injustiça da parte de Deus. Paulo fala no versículo 20, uma aplicação extrema do maior princípio de amar ao próximo, que era alimentar o inimigo. Ele fala, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Essa é a maior aplicação da expressão de amor ao próximo. Alimentar o próprio inimigo. Isso é impossível? Com certeza. Mas não quando temos o temor ao Senhor. Mas não quando somos regenerados. Porque o poder de Deus é maior do que o poder dos nossos inimigos. Quando sabemos que Deus é justo, temos convicção disso. Quando sabemos que Deus nos amou quando éramos seus inimigos, então nós estamos livres da tirania da vingança para poder amar a Deus, imitar e obedecer ao Pai, ser justo e abençoar os que nos perseguem. Agora, para amar assim, nós precisamos de discernimento. Nós precisamos da graça de Deus e precisamos de discernimento. Por quê? Porque precisamos entender como que é esse tipo de amor. Porque muitas vezes a gente acha que amar o inimigo é dar tudo que o inimigo quer. Fazer tudo que o inimigo quer que a gente faça. Mas, muitas vezes, as expressões de amor são imprudentes. Por exemplo, uma mulher divorciada
de um marido que quer tirar tudo dela no divórcio, nesse caso, amar esse marido que se tornou um inimigo é perdoá-lo de todo o coração, é não falar mal dele, é não atacá-lo com palavras para conseguir o que se quer ou para se vingar. Mas não é a única, aqui não é só o amor que é uma categoria de análise dessa situação. Precisamos analisá-la também à luz da justiça. E não é justo essa mulher dar tudo para o marido. E aí essa mulher e a igreja junto com ela precisam clamar por justiça. E as autoridades pedirem justiça. Portanto, amar o inimigo não é dar tudo que o inimigo quer. É dar o que é necessário e não tratá-lo conforme o próprio pecado dele cometido contra você. Mas isso é o máximo da obediência a Deus. Porque aqueles que amam o inimigo não são controlados pelo inimigo. Aqueles que querem se vingar do inimigo são controlados. Já assistiram um filme de vingança? Sempre a pessoa que quer se vingar fica igual àquela pessoa que fez mal contra ela. Por quê? Porque quando nós não perdoamos e não amamos nossos inimigos, eles nos controlam. Muitas pessoas que eu aconselho chegam em um determinado momento e falam assim: tudo aquilo que eu detestava nos meus pais está ficando igual. Exatamente a maneira que eles reagiam, eu estou reagindo. Mas eu nunca quis ser como eles. Esse é o problema. Quando os nossos pais, não sábios ou ímpios, ou que se tornam os nossos inimigos, se tornam o nosso referencial, e o que é o meu referencial? É aquilo que eu não quero ser igual, ou que eu quero ser igual. Quando eles se tornam esse referencial, eles nos controlam. Qual é o nosso referencial? Cristo. Eu não tenho que procurar ser diferente ou igual aos meus pais. Eu tenho que procurar ser igual a Cristo. Eu tenho que procurar ser eu o referencial para os meus pais. Agora, se quando eles fazem mal contra mim, eu faço mal contra eles, quem está me controlando? Eles, e não Cristo. Cristo nos liberta da tirania do controle dos nossos momentos. Cristo nos liberta do desejo de vingança. Cristo nos liberta de pagar o mal com o mal. E nos chama para vencer o mal pagando o mal. Pai querido, sabemos que o que a tua palavra fala aqui em Romanos é muito difícil de ser vivido. É muito difícil de ser aceito. Por isso pedimos graça da parte do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos faça entender que somos realmente totalmente dependentes de Ti. Ajuda-nos, Deus querido, a quebrar em nossos próprios corações a idolatria do alto ensino, a idolatria do controle, a idolatria de sermos controlados pelos nossos inimigos. E ajuda-nos, Deus querido, a viver unicamente por Sua glória. O Senhor venceu o mal dos nossos pecados com o bem, que foi enviando o Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos libertando do mal. Ajuda-nos também a vencer o mal cometido contra nós com o bem. Que não paguemos o mal com o bem. Que não faremos mal dos que falam mal da gente. Que não tratemos mal quem nos trata mal. Que tenhamos o alvo correto. Que tenhamos o plano correto. O sentimento correto. A perspectiva correta. E os limites corretos. Ajuda-nos, Deus querido. Eu peço graça da parte do Senhor. Em nome do Filho Jesus Cristo. Amém.